Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o podcast USP e as Profissões. Eu sou Bruno Chamochumbi e nós estamos juntos nesse passeio pela USP, a Universidade de São Paulo, entendendo um pouco do olhar de professores, presidentes e vice-presidentes das comissões de cultura e extensão, para entender um pouco de cada uma das profissões, das carreiras que nascem aqui na Universidade de São Paulo. E nada melhor do que entender esse olhar da cultura e da extensão, que trazem inúmeras atividades, aprendizados e principalmente a relação com a comunidade. Para falar um pouco sobre a FEFELESH, que tem o seu presidente da Comissão de Cultura e Extensão, nós temos aqui o professor Wagner Costa Ribeiro, ele que é professor da Geografia e que, além de presidente da Comissão de Cultura e Extensão, também hoje atua como vice-prefeito do campus Butantã. Dá para descansar? Tem tempo para dormir, professor? Olha, de fato, Bruno, eu durmo pouco, viu? Isso é uma realidade já de alguns anos. Espero que no futuro a saúde não cobre isso, né? Mas, de qualquer modo, a USP é muito dinâmica e a gente tem sempre como contribuir com essa comunidade tão importante e tão expressiva, né? E eu costumo dizer que se eu sou alguma coisa no mundo, eu devo à USP, então acho que é uma forma também de retribuir tudo que a USP me permitiu. E que seja também um estímulo para quem está querendo entrar, né? Na verdade, a gente tem que deixar a casa organizada para quem chegar também encontrar as condições boas para estudar, para fazer sua pesquisa, e a roda vai girando, né? Outros virão e a gente vai tocando essa sequência de atividades. E você que está nos assistindo, é a sua hora, é o seu momento de decidir vir para a USP e integrar este time. Nós vamos falar um pouquinho sobre a FEFELESH, que é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. É uma das grandes expressões que a USP tem hoje na nossa sociedade, exatamente porque ela gera mais de 1.000 vagas por ano em todos os seus cursos. É uma faculdade importante, é um grupo de professores que se apresentam de forma, e alunos também, que se apresentam de forma muito expressiva na sociedade, né? Então eu quero que você fale um pouco da FEFELESH, da estrutura da FEFELESH e dos cursos. Veja, a FEFELESH ela é a maior unidade da USP, quando nós falamos em termos de quantidade da comunidade, né? Alguns números indicam 20 mil pessoas envolvendo alunos de graduação, de pós-graduação, pós-doutorado, servidores docentes, servidores não docentes, enfim. Então é um conjunto bastante expressivo e nós temos algumas peculiaridades muito relevantes, né? É a unidade da Universidade de São Paulo mais internacionalizada. O que isso representa, especialmente para quem está chegando, para os estudantes que vão ingressar? A possibilidade de intercâmbio, né? Intercâmbio com vários países, seja de língua inglesa, língua francesa, língua hispânica, também com universidades portuguesas. Então, essa é uma peculiaridade muito rica, né? Nós temos, de fato, um rico acervo de intercâmbio, de possibilidade de interlocução, de produção de pesquisas também, mas também de mandar estudante, de receber estudantes de fora do país e, ao mesmo tempo, isso acaba fortalecendo as nossas redes de trabalho. Hoje as pesquisas se fazem em redes, né? E a Faculdade de Filosofia tem esse privilégio, né? Que foi construído de longa data para que a gente tenha hoje, então, essa oferta bastante rica e expressiva, tanto de enviar alunos, mas também nós recebemos muitos estudantes, seja na pós-graduação, seja na graduação. Então, eu diria que essa é talvez a principal marca da FEFELESH no mundo globalizado, no mundo onde as relações estão absolutamente articuladas, né? Fazer parte de uma comunidade que tem essa inserção internacional é muito importante. E isso acaba também levantando e trazendo luz aos projetos de extensão, né? Que se conectam muito com esse movimento e essas viagens, essa presença dos alunos extramuros, né? Não há dúvida, né? Eu sou suspeito quando falo em viagem, porque na geografia nós temos muita atividade de campo, muito trabalho de campo, e é evidente que nessas atividades nós acabamos possibilitando um contato do estudante com as comunidades, seja uma comunidade originária, seja um povo quilombola, seja um grupo social, como o Movimento Sem Terra, ou o movimento que trabalha, por exemplo, com os catadores de materiais recicláveis. Enfim, nós temos aí a viagem, às vezes não precisa nem sair de São Paulo, né? No caso nós temos um laboratório próximo à USP, inclusive, né? A comunidade de São Remo, que está aqui pegada a nós também, é foco de várias ações, colegas da antropologia, da geografia, que possibilitam, né, ao estudante ter essa interação mais real, mais concreta com as condições objetivas de vida da população brasileira. Nós temos um país muito pujante, que é muito importante, mas também um país com muita desigualdade. E o estudante do nosso curso, dos nossos cursos, na verdade,
eles têm a possibilidade de, por meio desse intercâmbio, né, de conhecer as comunidades, também levar uma contribuição para que a gente possa melhorar esse quadro de desigualdade social que assola o nosso país ainda. E, obviamente, a FEFELESH ela tem essa presença forte por cursos que são muito voltados às questões, demandas e anseios de transformação da sociedade. Vamos falar um pouco desses cursos, vamos falar um pouco dessa estrutura que você tem aqui dentro de sala de aula, laboratórios, biblioteca, enfim, toda essa estrutura que recebe o aluno que chegará e mantém a vida acadêmica brilhando, né, do estudante que está já conosco. Bruno, eu queria começar realçando o papel da Biblioteca Florestan Fernandes, que leva o nome dos maiores mestres da sociologia brasileira, talvez o grande mestre do que se chama de sociologia paulista, e que para nós é um enorme orgulho, né, porque ela tem um acervo de obras raras que você vai encontrar talvez só aqui, no mundo inteiro você vai encontrar só aqui. Também tem acesso aberto, que é muito bom, então o estudante vai diretamente à estante, ele pode, ao procurar um livro ou mesmo um periódico, encontrar outros materiais que estão ali disponíveis. Ao mesmo tempo, ele pode levar material emprestado, né, para casa, tem lá a quantidade específica, o período que ele pode ficar, e tem também hoje um acervo eletrônico, que não é pequeno e é muito importante, seja de livros, né, em formato PDF, mesmo também as publicações científicas, são os artigos acadêmicos. Então a biblioteca ela é de fato o nosso grande mostruário, né? Também tem lá ambientes para pesquisa, ambientes para trabalho individual, alguns ambientes, né, onde você pode até fazer trabalho em grupo. De fato, a biblioteca é o grande ponto, né, de convergência e também o ponto de começo, muitas vezes, das pesquisas e das investigações. Agora, vários departamentos também possuem laboratórios importantes, né? Eu mesmo coordeno o Laboratório de Geografia Política, sou vice-coordenador, na verdade, do Laboratório de Geografia Política da FEFELESH, da Geografia, e nós temos ali pesquisas envolvendo, por exemplo, o cenário complexo que nós temos hoje, envolvendo todo esse rearranjo geopolítico, né, com a emersão de novos atores internacionais, a crise do multilateralismo das Nações Unidas, tem também pesquisas envolvendo as relações internacionais e os impactos ambientais, então, por exemplo, como é que as mudanças climáticas afetam a política internacional dos países, entre outros temas, né? Na antropologia também tem pesquisas envolvendo grupos sociais, produzindo também podcasts, coisas dessa ordem. A história também tem laboratórios envolvendo, por exemplo, estudos da Ásia. Há uma riqueza, uma diversidade muito grande, né? E eu tenho clareza que o estudante que chegar até nós vai ter um enorme desafio, que é fazer a escolha, onde é que ele vai querer contribuir, né? Porque oferta tem bastante. E essa contribuição de maneira muito objetiva e de maneira muito valiosa faz com que o aprendizado do aluno vá além do uso das estruturas das salas de aula e do acompanhamento da grade curricular básica. Ele vai se aprofundar por meio das atividades de extensão. Vamos falar de algumas dessas atividades de extensão para aquele aluno que quer saber ainda mais, além do básico, como é que funciona a FEFELESH. Veja, Bruno, a extensão ela tem esse papel muito destacado, que é justamente possibilitar a imersão de maneira prática, né, aplicada daquilo que a gente discute em sala de aula. Então ela ganha de fato uma importância muito grande, porque possibilita ao estudante enfrentar uma situação real, objetiva, né? Seja um conflito socioambiental, seja participando, por exemplo, de um comitê de bacia hidrográfica, seja assessorando um movimento social, seja outras vezes trabalhando junto a uma comunidade carente, enfim, há uma grande gama de possibilidades, né? E com um abraço da universidade, universidade dando esse respaldo pessoal, humano, acadêmico, estudantil e principalmente até institucional, né? Sem dúvida. Por exemplo, tem algumas AECs que nós temos, atividades de extensão universitária, que estão voltadas para a questão do patrimônio. O que é o patrimônio, né? O patrimônio cultural, o que representa, então, você preservar uma edificação? Por que ela tem que ter esse destaque? E aí nós podemos pensar também no próprio patrimônio ambiental, né? Por que a Mata Atlântica é fundamental? Por que preservar a Amazônia é importante? Né? São questões que estão presentes entre outras AECs e que, evidentemente, permite ao estudante entender aquilo que é discutido em sala numa situação concreta, objetiva. Ele vai lá e vai ver, olha, por que essa casa merece ser preservada? Quem
viveu aqui, que tipo de técnica construtiva foi utilizada. Outras vezes, né, o patrimônio imaterial, por exemplo, esse lugar é um lugar onde se processou várias passagens, várias atividades culturais para um determinado grupo e, portanto, ele tem um significado muito peculiar, merece ser preservado. São alguns exemplos de AECs, né, que levam o estudante para fora dos muros da universidade. Isso é muito importante, né? E, ao mesmo tempo, ele tem a chance de rever aquilo que é estudado em sala. Então, é uma síntese muito interessante, né? Onde a teoria se defronta com a realidade e aí ele vai fazer as próprias sínteses e vai, a partir daí, certamente produzir bons trabalhos e se engajar cada vez mais, né, diante dessa sociedade complexa que é a sociedade brasileira. E se aprofundar também naquela escolha pessoal, né? As escolhas pessoais que vão impactar em bons resultados também para a sociedade. Dentro desse olhar extensionista, como é que você entende que os alunos podem se aprofundar na extensão? Com que suporte? Eles fazem conversas constantes com os professores? Eles já encontram programas que são formalizados há muitos anos, mas também eles podem abrir novas fronteiras de conhecimento. Como é que é esse processo para se criar ou se realizar as atividades extensionistas? Nós temos desde do ano passado, né, as atividades de extensão universitária que são responsabilidade de um docente. Inclusive, pode haver AECs, como a gente chama, mobilizando mais de um docente, o que é desejável, inclusive. E, às vezes, não precisa nem ser docente da mesma unidade. Pode ser um docente, por exemplo, da Faculdade de Urbanismo, com alguém da Faculdade de Filosofia, pode ser alguém da Comunicação e Artes, com alguém da... Essa troca funciona legal. Funciona bem, né? E aí, é evidente que o professor, ao pensar essa questão, né, o docente, ele vai... mais ou menos imaginar quantos estudantes poderiam contribuir. Isso então é ofertado numa quantidade determinada de vagas, e aí o estudante tem lá aquela grade toda, ele vê, bom, esse tema me interessa e se apresenta para contribuir com essas atividades. É bom lembrar, né, que o estudante é obrigado a fazer 10% da sua formação total, ele tem que cumprir em atividades de cultura e extensão. É o que a gente chama de curricularização, que em praticamente todas as entrevistas a gente continua explicando, exatamente para que o aluno também saiba que temos novas normativas que agora trazem, dentro da carga horária total de cada curso, 10% devem ser trabalhados com as atividades extensionistas. Exatamente. Isso é muito importante, né? Porque leva o estudante para fora dos muros da universidade, ao mesmo tempo permite que a sociedade conheça aquilo que é trabalhado, aquilo que é produzido na universidade. Então, eu diria que é um jogo onde todos acabam ganhando, né? De certa forma, o estudante tem uma visão prática, pode contribuir, por outro lado, a sociedade também entende melhor o que nós fazemos aqui e reconhece, né, o nosso papel por meio das intervenções que são sempre muito qualificadas, né, e que acabam levando muitas vezes ações em faculdades, escolas privadas, escolas públicas principalmente, outras vezes, como dizia, junto a movimentos sociais, enfim, há uma gama muito grande de possibilidades e aí é só pegar o nosso rol lá das AECs. Esse ano, por exemplo, foram 48 AECs até agora, né? É um número bastante expressivo. As AECs são as atividades de extensão. Exato, que mobilizando quase 400 estudantes, né? É algo expressivo, né? E nós devemos crescer mais, temos que oferecer em torno de 1.200 vagas, portanto a expectativa é que para o próximo ano tenhamos ainda mais atividades de extensão para poder receber os nossos estudantes. Algo muito importante, professor, é falar sobre os desafios que a sociedade vem solicitando para os estudantes e como isso também muitas vezes bate no estudante e ele pode ficar de alguma maneira preocupado. Eu vou conseguir fazer atividade extensionista, de repente eu vou ter que trabalhar, vou ter que pagar minimamente a minha vida, não tenho muito ajuda de pai, de mãe, de família, tenho que trabalhar fora. Algumas das atividades de extensão também integra a questão de fornecimento de bolsas e um amparo, às vezes um apoio, uma ajuda de custo para os alunos terem uma certa tranquilidade em determinadas atividades, né? Isso é muito importante. Nós temos, né, além dos programas de permanência da universidade, que a partir de indicadores socioeconômicos o aluno tem um apoio mais efetivo, eventualmente até moradia, outras vezes uma bolsa, outras vezes auxílio alimentação, enfim. Mas também, você lembrou, isso é muito importante, né, algumas AECs elas prevêem sim a remuneração dos estudantes com uma ajuda de custo que vai permitir que aquelas horas que ele dedica à atividade elas sejam de alguma maneira reconhecidas em termos até monetários, né? É evidente que ninguém vai ficar rico com isso, mas de qualquer modo você tem um apoio importante que te permite se dedicar. É um respiro para que o tempo do aluno
continue sendo dedicado às atividades acadêmicas e até fora muros, né, extramuros da universidade. Sobre ainda os impactos e anseios que a sociedade vem buscando, como é que você vem entendendo o papel, né, da FEFELESH, já que é uma instituição que tem vários ministros, ex-presidentes como professores, ela tem uma tradição muito forte, né, que impacta em todos os setores da sociedade. Como é que você entende a presença da FEFELESH para que o aluno perceba a força dessa instituição na sociedade? Bom, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, elas têm um papel destacadíssimo na história brasileira recente, né? Daqui já saiu um ex-presidente, Fernando Henrique Cardoso, alguns ex-ministros, o atual ministro, né, da Fazenda, o ministro Fernando Haddad, é professor da Casa, do Departamento de Ciência Política. Já tivemos o falecido Francisco Verfoff, ministro da Cultura. Estou me lembrando, assim, né, de imediato, mas há outros tantos colegas que já atuaram em posição de destaque. A professora Mariana Chauí, por exemplo, foi secretária de Cultura da então prefeita Luísa Erundina, lá no século passado já. Enfim, então, ela sempre teve um papel destacado, porque aqui algo que tem sempre presente é a qualidade das reflexões dos estudos, né? E uma qualidade engajada, isso que eu queria também realçar. O que se produz na nossa faculdade é sempre baseado numa ciência aplicada ao desenvolvimento social, né? A entender as injustiças sociais que estão postas no nosso país. E isso dá para nós muito destaque porque, infelizmente, o Brasil ainda é um país muito desigual. É um país pujante, como eu já disse, mas um país que precisa enfrentar as suas agruras, as suas dificuldades. Não vamos resolver isso de um dia para o outro, evidentemente, mas se nós começarmos a aplicar parte das reflexões geradas aqui, tenho certeza que a gente vai poder avançar mais rapidamente do que temos conseguido fazer até então. Então, por isso, a faculdade tem um protagonismo muito importante. Ela combina essa tradição reflexiva, potente, com metodologias de pesquisa absolutamente articuladas na discussão contemporânea mundial e, ao mesmo tempo, se debruça sobre a realidade brasileira. Então, é uma síntese bastante interessante e estimulante. E eu acredito que quem entrar conosco aqui vai ter chance vai ter o privilégio, como eu tive também, lá nos anos 80 do século passado, de ingressar e ver, puxa, que coisa interessante, que coisa rica, quanta gente pensando coisas novas, interessantes, estimulantes, e vem para cá que você vai ver que vai nos ajudar a contribuir para mudar esse país. O olhinho do professor, os olhinhos do professor brilham quando ele fala da FEFELESH, e isso é porque você está aqui há algum tempo. Desde quando você está? Qual que é a sua história na FEFELESH? Eu entrei em 1983 como estudante de graduação na Geografia, concluí em 86, em 87 entrei no mestrado, em 89 virei professor da casa. Então, agora em dezembro eu completo 36 anos como docente nessa casa. Eu não consigo ver a minha vida fora da FEFELESH, fora da USP, portanto, eu fico feliz que eu ainda esteja com o olho brilhando, porque, de fato, o carinho é enorme, o reconhecimento eu costumo dizer, se eu sou algo nesse mundo, nesse país, é graças à USP, graças à FEFELESH, graças ao Departamento de Geografia. Então, você é de São Paulo mesmo? Sou de São Paulo, capital. Ah, muito bem. A gente fica emocionado, né? Quando a gente vê os professores realmente empenhados na manutenção de toda essa estrutura. É uma estrutura muito grande e é uma estrutura com muitos professores, mas também com muitos profissionais, né? Que cuidam de toda a manutenção dessa máquina, de como ela funciona, né? Ela tem que ser aberta, tem que ser fechada, tem que ter uma série de atividades de secretaria, tem muitos profissionais. Quantos funcionários tem aproximadamente a FEFELESH? Se eu não estou enganado, é da ordem de 300 profissionais que nos ajudam e muito. Muito. Né? Nós temos, assim, técnicos especializados, por exemplo, o pessoal que cuida dessa infraestrutura sensacional que nós temos aqui. Esse estúdio que nós estamos aqui é da FEFELESH. Temos também técnicos de laboratório, né, especializados, por exemplo, em cartografia, manipulação de documentos, e tem toda a parte administrativa que não é pequena, o pessoal que cuida de compras, o pessoal que faz a gestão da acadêmica, enfim. Então é um grupo muito qualificado, né, e que muito engajado também, isso é muito importante lembrar, né. Todo esse esforço que nós fazemos depende desse apoio funcional. Sem isso, sem eles, a faculdade para e, evidentemente, nós não conseguiríamos trazer os resultados que conseguimos conquistar na pesquisa. Então, essa simbiose também é muito importante. Muito bem. E por falar em resultados e ao mesmo tempo em número de pessoas, em tradição, uma série de elementos que estão presentes de forma muito clara na FEFELESH, tem uma coisa também que a gente não pode deixar de falar, que é a cultura, né? A Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, por tradição, é uma das maiores e melhores produtoras de ações e atividades culturais
culturais e artísticas da USP. Exatamente porque tem que ter um sarau de vez em quando, né, professor? Mas não é só isso, né? Os alunos se movimentam em torno de muitas atividades que são também que impactam também na cultura, a comunidade. Vamos falar de algumas delas? Podemos falar, a começar lembrando, né, de eminentes músicos que a faculdade tem a sorte de ter como professores, alguns já aposentados, mas enfim, José Miguel Wisnik, né, é um deles, enfim, entre outros tantos, né? E eu diria também, se você me permite, nós esse ano introduzimos pela nossa Comissão de Cultura e Extensão o primeiro concurso de escrita criativa da FEFELESH, que tem como nome Contestar. Olha que interessante. E é para quem esse concurso? Ele é aberto para toda a comunidade, alunos de graduação, de pós-graduação, pós-doutorandos, servidores docentes, não docentes e até os terceirizados poderiam enviar os trabalhos, né? E recebemos com o tema de mudança climática. Foram 3 gêneros textuais, né? Poesia, ensaio e contos, e nós ficamos muito felizes porque chegaram 97 textos para serem trabalhados, analisados. Então agora temos uma comissão que vai avaliar e os melhores trabalhos serão premiados, enfim. E para nossa felicidade, eu diria, o que mostra a dimensão da cultura, a grande maioria dos trabalhos veio no eixo poesia. Então isso me parece que deixa muito claro, né, essa característica importante da produção cultural da faculdade. Estou muito curioso, não deu tempo de ler ainda, né, como é que retrataram poeticamente o tema tão complexo como é a mudança climática. Esse tema veio, evidentemente, porque o Brasil vai receber esse ano a COP, né, então foi unânime na comissão, na hora que surgiu o assunto, a gente vamos falar de mudança climática, esperamos que o ano que vem, no segundo Contestar, né, um novo tema aí, enfim, isso vai ser amadurecido mais para frente, mas de qualquer modo me parece uma vertente bastante importante essa da cultura, de estimular a produção, especialmente a produção textual, já que nós somos a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, então aqui que se produz textos, né, e esperamos que nesse primeiro Contestar surjam aí novos Drummonds ou enfim, quem quer que seja, né, novos talentos que certamente Tomara que eles já estejam entre nós. Certamente estão, certamente estão. Nós vamos só dar visibilidade a essa produção. Ô professor, para a gente encerrar também, falar um pouco que vocês sempre realizam painéis, exposições, palestras. O espaço é muito propício exatamente pelo aprofundamento intelectual e textual que os alunos têm nos diversos cursos que nós temos na FEFELESH. Quer falar um pouco também sobre essa riqueza que se efetiva nessas atividades? Eu convidaria a quem quiser mais informações que entre no item da agenda do nosso site, né, do site da faculdade. Tem muita coisa lá. Muita coisa, assim, eu me perco às vezes, não consigo acompanhar, dada a quantidade e a qualidade das palestras. Então, por exemplo, o tema da questão palestina está absolutamente na ordem do dia, há vários eventos, né? Há também reflexões sobre o significado de aprender a traduzir e alguns idiomas que são absolutamente esquecidos, vamos chamar assim, né? Só vai ter a reflexão e a importância dessa cultura, que aprender um idioma, aprender uma cultura na nossa faculdade. Bom, de geografia eu sou suspeito, tem vários eventos envolvendo as questões ambientais, a questão geopolítica. Na história, diversos eventos também envolvendo aí passado recente, passado um pouco mais até de história antiga. Enfim, então é um acervo bastante rico, e digo acervo porque parte dessas atividades estão gravadas e estão disponibilizadas também na nossa página. Então, é de fato de uma riqueza extraordinária, né? Eu costumo dizer para meus alunos, eu queria ter o tempo de ficar uma semana só aproveitando as palestras, mas infelizmente a vida é muito movimentada, não permite. Mas tem muito o que fazer, muito o que ver, muito o que discutir e sempre aprendendo, né? Quando a gente participa de um evento desse, a gente aprende muito. Professor, eu queria aproveitar que você também ocupa o cargo de vice-prefeito aqui do campus do Butantã e te parabenizar, porque realmente o campus está muito bonito, ele é lindo, né? Na verdade, as 7 unidades principais da USP são maravilhosas, né? Eu tive a oportunidade de, neste programa, ir a cada uma delas, mas especialmente aqui no Butantã eu quero te dar os parabéns, porque, sem dúvida alguma, nós estamos aqui diante de um dos principais pulmões da cidade de São Paulo, exatamente porque vocês não só mantêm, como abrem as portas, né, deste espaço todo para que a sociedade, para que a cidade de São Paulo e para que os visitantes da cidade também e da universidade usufruam do espaço e tenham um mínimo e por que não dizer cada vez melhor, né, de paisagismo, de natureza
e de beleza, né? Seja ela natural ou de arquitetura. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo e, claro, parabéns pelo trabalho na Comissão de Cultura e Extensão que você vem desenvolvendo. Eu que agradeço, enfim, nós temos mais de 30 mil árvores no campus, não é uma tarefa simples manter esse acervo fundamental, como você disse bem, presta um serviço ambiental para o município, mas para além do município, né? Afinal de contas, além de ser uma ilha de calor urbano, né? Resfriar a temperatura daqui, também permite essa troca importante, fornece oxigênio, absorve CO2, isso também tem uma relação direta com a mudança climática, enfim, é um enorme desafio e nós temos lá em torno de 150 trabalhadoras que nos ajudam muito, né? Junto com a prefeita Raquel Roni, que eu sou vice, e a gente tem aí nessa batalha, pelo menos até janeiro do próximo ano, para manter esse campus com essas virtudes que você disse há pouco. Fico muito feliz e vou comunicar ao nosso pessoal mais uma vez o reconhecimento da importância do nosso trabalho. Muito obrigado. Eu que agradeço e convido para que a gente termine e encerre essa entrevista com chave de ouro, a sua mensagem para o estudante que nos assiste, olha para a câmera e faz o convite para que ele ainda dá tempo dele se inscrever no vestibular ou em diversos mecanismos que vão garantir a sua vaga e, por que não, essa vaga possa acontecer, possa se efetivar na FEFELESH, que é uma das mais tradicionais e importantes instituições de filosofia, letras e ciências humanas do nosso país. Eu vou dizer o seguinte, vem para a USP porque mudou minha vida e com certeza vai mudar a sua também. É isso. Muito obrigado. E a você que está nos assistindo, obrigado pela sua companhia. Continue conosco. Esse é o podcast USP e as Profissões. E aqui nós trazemos um passeio pelas unidades, cursos e faculdades da USP, exatamente para que você conheça melhor e entenda o viés acadêmico, da cultura, da extensão, com essa conversa direta com os professores que se envolvem nas atividades de cultura e extensão, geralmente seus presidentes e vice-presidentes, para trazer a você essa informação para te ajudar nessa escolha. Eu sou Bruno Chamochumbi e esse é o podcast USP e as Profissões. Obrigado, até a próxima, nos vemos.